Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e muita coisa já aconteceu durante esse período do último vídeo publicado aqui no canal para esse que agora eu vou publicar. Pois é, o Vitão já veio ao Rio de Janeiro, já fez exames, já voltou para o Nordeste. Como assim, Vene? As coisas acontecem muito rápido e a gente vai trazer para vocês aí se ele foi aprovado nos exames, quando ele se apresenta ao Flamengo, todas essas informações. O Flamengo contratou o Vitão, mas deve vender um outro jogador da posição na zaga, João Vitor, e a gente vai trazer informação sobre esse jogador que é muito bem avaliado pelo técnico Felipe Luiz, porém a tendência é que deixe o Flamengo já nessa janela de transferência. River Plate de olho em lateral do Flamengo e o Flamengo mirando o goleiro. Vocês sabem que o Flamengo está no mercado em busca de contratação de um goleiro, porque o Matheus Cunha foi para o Cruzeiro e tem que ser um goleiro que chegue para fazer sombra ao Rossi, não apenas ser reserva. O Rossi ele tem que ficar com medo, tem que olhar para o banco de reservas e falar: opa, se eu não performar aqui, o cara vai roubar minha vaga, vai roubar minha posição, porque eu acho que foi isso que faltou ao Rossi na temporada 2025. Então, tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Vou falar do Vitão logo, porque o Vitão, o que fez? Como a gente trouxe em primeira mão, ele vinha ao Rio de Janeiro já nessa terça-feira realizar os exames médicos. Chegou por volta de 6 horas da manhã, aqui no aeroporto do Galeão, que é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Foi recebido por alguns torcedores, o Chapolin, o ilustre Chapolin, estava lá com a sua plaquinha, mandando um abraço para o Vitão, muitos jornalistas também presentes, e lá ele falou que está muito feliz, que já conversou com o Felipe Luiz, fez os exames médicos aqui pela manhã e já voltou para o Nordeste. É rápido assim? Pois é, rápido. E ele fez esse bate-volta, interromper as férias dele para acelerar o processo de acerto com o Flamengo, para ele ficar pronto, já apto, já na reapresentação do elenco e trabalhar com os demais jogadores. Porém, a reapresentação do elenco marcada para o dia 12, a dele vai ser antes. Vai ser no dia 9 de janeiro, é quando ele vai ao CT Ninho do Urubu e vai conhecer as instalações do Flamengo, e aí ele fica à disposição do técnico Felipe Luiz. Eu não tenho dúvidas que, embora a reapresentação seja no dia 12, o Felipe Luiz vai começar a trabalhar antes. O José Boto, muita gente me pergunta isso, inclusive, e o anúncio oficial do Flamengo? O cara já até falou lá com o bonezinho do Flamengo. O Flamengo vai anunciar, pelo que me relataram no Flamengo, quando o José Boto chegar ao Rio de Janeiro. O José Boto está em Portugal, curtindo as férias com seus familiares e, obviamente, trabalhando bastante pelo telefone. Isso é óbvio, né? E aí ele chega aqui no Rio de Janeiro, no dia 8 de janeiro, no dia 9 de janeiro, quando o Vitão chega, e aí o Vitão será anunciado pelo Flamengo. Então, seja bem-vindo, Vitão, jogador que chega aí depois de muitas tentativas do Flamengo, e eu acho que tem totais condições de brigar pela titularidade. Hoje é uma reserva de luxo, inclusive o setor defensivo do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira, para mim, é a dupla de zaga titular. Vitão e Danilo, tá bom para vocês? Inclusive o Vitão vai atuar pelo lado esquerdo, pelo menos foi o que me relataram quando eu perguntei, que a ideia do Felipe Luiz é utilizar o Vitão pelo lado esquerdo para ser, entre aspas, o reserva imediato do Léo Pereira, e o Danilo sendo o reserva imediato do Léo Ortiz. Um jogador que pode deixar o Flamengo é o Vinha. O River Plate está sim tentando a contratação desse jogador, ainda não fez uma proposta oficial, mas já iniciou os contatos tanto com os representantes do Vinha quanto com o Flamengo. O Flamengo está ciente do interesse do River Plate. O Flamengo não tem interesse em negociar o Vinha. O Flamengo não... Por exemplo, o Michael, o Flamengo tem interesse. Isso aí é notório. O Michael sabe disso. O empresário do Michael sabe disso. No caso do Vinha, não. Existe uma certa insatisfação, digamos assim, do Vinha. E que bom que ele está insatisfeito, porque ele foi pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo não quer se desfazer do Vinha. Entende que é um jogador importante. Se passar por um processo ali, pela questão física,
porque isso vai ser importante para o Vinha, que voltou de uma grave lesão no joelho, mas se o Vinha demonstrar interesse em sair após esse interesse do River Plate aí na contratação dele, o Flamengo vai conversar. O Flamengo não vai querer menos de 6 milhões de dólares, esquece, não vai querer, não vai fazer negócio por isso. E aí o Flamengo aguarda, se o River Plate vier forte, o Flamengo abre as conversas, mas o time argentino já iniciou os contatos com os empresários do atleta e a gente vai acompanhando isso, trazendo todas as informações para vocês. Outro jogador que deve sair é o João Vitor, zagueiro que o Felipe Luiz gosta muito, mas quando teve as oportunidades no time profissional, de fato, não desempenhou bem, mostrou muito nervosismo. Eu particularmente acho que ele tem uma qualidade absurda, porém pulou etapas do sub-17, foi direto para o profissional. E aí, recentemente, o José Boto deu uma entrevista ao Canal 11 lá de Portugal, dizendo que João Vitor tem que ser vendido porque passa por muita cobrança. Eu acho o seguinte, eu não acho que ele tem que ser vendido porque ele está sendo muito cobrado pela torcida. Muito diferente disso. O Wesley também foi muito cobrado pela torcida e deu a volta por cima. Léo Pereira foi muito cobrado pela torcida e deu a volta por cima, entre outros aí. Mas, quando o José Boto dá uma declaração como essa, fica nítido que vai ter negócio, ou pelo menos o Flamengo deseja fazer negócio. Entrei em contato com os empresários do atleta que falaram que sim, estão no mercado em busca de propostas para trazer ao Flamengo para negociar o jogador. E no Flamengo a resposta que eu tive, o João Vitor quer sair. Foi apenas o que me relataram. Então, a ver, eu espero que o Flamengo não venda por uma mixaria. Ah, mas ele não foi bem no profissional, mas é um jogador de muita qualidade mesmo. É aquele tipo de jogador que vocês vão ver aí no futuro e falar assim, caramba, o Flamengo não soube aproveitar. Já estou avisando, dia 30 de dezembro, já estou avisando que vai ser esse tipo de jogador. Então, a gente vai acompanhando e vai trazendo para vocês. E para finalizar o nosso resumão de mercado da bola nesse momento, o Flamengo está em busca de um goleiro, vocês já sabem disso, e esse alvo continua sendo o Gabriel Brazão do Santos. Inclusive uma informação que a gente trouxe no meio do ano que o Flamengo já tinha interesse nesse atleta, e hoje eu vi o pilhado, o grande Thiago Asmar, inclusive um abraço para ele, noticiando que o Flamengo vai intensificar o interesse em cima do Gabriel Brazão, e eu confirmei que o alvo continua sendo ele, porém o próprio Flamengo já me disse, não fizemos proposta ainda, mas o alvo é ele. Entrei em contato com o Alexandre Matos, dirigente do Santos, que me confirmou que até o momento o Santos não foi procurado pelo Flamengo, não teve essa conversa inicial, mas o Flamengo vai fazer proposta. Se o Santos vai aceitar, se o jogador vai aceitar, é uma outra história. O Flamengo vai fazer o papel dele, a proposta, vai demonstrar interesse. E aí a gente vai ver se as conversas vão andar ou não. Eu particularmente acho um bom goleiro, acho que pode fazer sombra sim ao Rossi, muito melhor que o Matheus Cunha, sem sombra de dúvidas, inclusive mostrou isso nesse Campeonato Brasileiro, mas não acho que é aquele jogador que você fala assim, nossa, titular. O Rossi continua sendo titular, mas tem uma boa sombra ali. A questão é, o Gabriel Brazão vai topar vir para o Flamengo para ser reserva? Porque é um jogador que tem condições de ser titular em vários grandes clubes da Série A, inclusive no Santos ele é titular absoluto, e até mesmo na Europa. A ver qual será a decisão dele em relação a esse assunto. Galera, para finalizar nosso vídeo, eu vi pessoas dizendo que o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, havia debochado do Flamengo, dizendo, abre aspas, se quisesse, compraria o Flamengo só com os gados que tem na roça, fecha aspas. Isso não existiu, tá? O Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, não falou isso, gente. O Cruzeiro se manifestou de maneira oficial, dizendo que isso não procede, que até porque seria uma falta de respeito absurdo com a instituição Flamengo, e a relação Pedrinho-Flamengo é boa. Acreditem, é boa. Tem gente que fala, porque a relação... Não, a relação é boa. Entre o dono da SAF do Cruzeiro e o Flamengo é muito boa.
O Pedrinho tem uma ótima relação com o atual presidente do Flamengo, o BAP. Inclusive, eles conversaram bastante na época, Matheus Gonçalves, quando quase foi vendido para o Cruzeiro. Eram os dois que se falavam, que foi uma negociação de presidente para presidente. O Flamengo quase negociou o Matheus Cunha com o Cruzeiro antes de assinar o pré-contrato. Nessa relação boa, Flamengo, Fabrício Bruno, o Cruzeiro também teve uma relação boa. Teve também conversas aí envolvendo Caio Jorge, Cebolinha, Luiz Araújo, Matheus Pereira. Pode parecer que a relação é ruim? Não, não é. É boa. E o Pedrinho não falou isso, tá? Fica aí a informação para você. Hora de informação exclusiva. David Neres é um dos sonhos do Flamengo para 2026. O presidente BAP já disse que não economizará em contratações. E depois de avançar na busca por um centroavante, o Caio Jorge é a prioridade. O Flamengo vai dar ênfase à busca por um atacante de lado de campo. O John Arias é o nome dos sonhos para a posição. Resta saber se o Wolverhampton vai topar liberá-lo. E é nesse contexto que o David Neres surge como outra opção. Atacante revelado pelo São Paulo, com passagens pelo Ajax, pelo Benfica e que tem jogado muito bem com a camisa do Napoli e virou titular absoluto. Temporada atual de 23 jogos, 6 gols e 4 assistências. Nos últimos 3 jogos, marcou 3 gols pelo time italiano. O grande problema em relação a David Neres é financeiro. O Napoli o comprou do Benfica por 28 milhões de euros e representantes do atleta asseguram que não sai negócio por menos de 35 milhões de euros. Então o Flamengo precisaria de fato investir alto num jogador que tem crescido demais de produção, hoje com 28 anos de idade. Só para completar uma curiosidade, Juliano Bertolucci, que representa o David Neres, é o mesmo que acaba de colocar o Vitão no próprio Flamengo e é também o representante de Caio Jorge.